Essa mensagem foi compartilhada com irmãos das cidades de São Paulo, Piracicaba, Morro Agudo, Rio Claro e alguns irmãos da cidade de Cascavel que também tiveram acesso a esse compartilhar. Ela faz parte de uma série de estudos que estávamos tendo sobre os títulos gloriosos do Senhor Jesus como Messias, revelados nos profetas do Antigo Testamento. Ao entrarmos no título de Renovo de Iavé, que aparece em Isaías capítulo 4, eu me senti movido pelo Senhor a tratar de uma forma mais ampla da natureza da profecia no livro do profeta Isaías. E então nós estudamos a questão do paralelismo profético, cíclico, de movimento cilíndrico dentro da profecia de Isaías. Esse assunto é um assunto muito importante para se entender o livro de Isaías. E por isso, embora ela faz parte de uma série mais ampla, a mensagem em si eu julgo que é suficiente para conseguir descortinar esse assunto importantíssimo na introdução do nosso estudo. Então eu a reposto aqui, rogando que todos que forem acompanhar os demais vídeos de estudo que estaremos fazendo de Isaías, que assistam primeiro esse vídeo e depois o segundo, que já está na forma de vídeo, e também um terceiro que ainda será gravado, se Deus permitir, tratando de forma introdutória o livro do profeta Isaías, para que então depois do quarto vídeo em diante nós consigamos fazer a consideração capítulo após capítulo. Que Deus abençoe a todos e que Cristo seja engrandecido e glorificado. Esse é o nosso maior desejo para a glória de Deus. Amém. Vamos compartilhar um pouco hoje uma introdução, sobre a visão do Senhor Jesus no Antigo Testamento, ele sendo visto como o renovo de Iavé, o renovo de Jeová. Isaías 4, versículo 1 ao 6. Eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá? Pedindo para nós lermos o 1 para pegar o contexto, tá, irmãos? Embora o foco mesmo é do versículo 2 em diante. Diz assim: 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo de Iavé, o renovo do Senhor, será de beleza e de glória. Ele continua: e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, para que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Hoje nós vamos meditar um pouco, irmãos, nesse texto de Isaías 4, quando está falando aqui o outro título do Messias, já evidenciado no Antigo Testamento, ele é chamado de o renovo de Iavé. Quando aparece na nossa Bíblia, essa expressão Senhor, tudo em caixa grande, em letras maiúsculas, é diferente do Senhor com S maiúsculo e letras minúsculas, que geralmente é o título Adonai. Adonai significa o governante, o amo, o possuidor, o soberano. Mas quando aparece Senhor, tudo em maiúsculo, é Iavé, é o nome sagrado de Deus, é o tetragrama sagrado. E essa prática de colocar Senhor, tudo em caixa grande, de modo caixa grande em letras maiúsculas, mas dizendo Senhor,
É uma prática que vem dos textos dos copistas da época da Bíblia, dos escribas, já ali no período do Antigo Testamento, quando os escribas copiavam depois do tempo de Esdras, e depois os maçoretas também continuaram com essa prática, de toda vez que o nome Yahvé, o nome sagrado de Deus, aparecesse, eles não ousavam escrever o nome de Deus por temor, por respeito, por piedade. Então eles escreviam o nome Adonai, mas tudo em letra maiúscula, para dizer que ali originalmente estava o nome do Eterno, o nome de Deus. O que é mais impressionante nessa profecia, e para que nós possamos entendê-la, eu falo de nós termos uma visão clara de como o livro de Isaías ele é composto. O livro de Isaías, que fala com um grande tema da salvação de Yahvé, é um livro que gira em torno de alguns assuntos principais. E é também o profeta mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Não sem razão, já que em cada um dos livros proféticos, dos grandes profetas, nós vemos uma característica de Deus e do trabalhar de Deus sendo expresso no meio do seu povo. A palavra-chave do livro de Isaías em relação a quem é Cristo nesse livro, porque, irmãos, quando nós vamos ler qualquer livro da Bíblia, nós temos que pedir ao Senhor que ele mostre como que esse livro está conectado ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o tema de toda a Bíblia. E se nós não vermos Cristo enquanto nós estamos lendo a Bíblia, por mais que nós estudemos profecias, tipologias, alegorias, história, seja o que for, elas têm que, em algum sentido, encontrar o seu destino e o seu sentido em Cristo. Se Cristo não for apreciado e visto por trás de profecias, alegorias, isso é só uma coisa vã. É como um anel que não tem a pedra de brilhante em cima. Perdeu todo o sentido. Então, eu lembro de um irmão, que alguns irmãos que conhecem, que nos ajudava muito no começo da palavra, e ele sempre dizia, depois também o irmão Baron e o irmão Witness Lee também falaram a mesma coisa, que você precisa encontrar em cada livro da Bíblia um versículo que o resuma. Por exemplo, se nós fôssemos para o livro de Jeremias, há uma passagem em Jeremias que é o coração daquela profecia. Assim também em Isaías, nós temos uma passagem que é a passagem-chave desse livro. Mas eu não vou falar dessa passagem-chave agora, eu só vou dizer que cada livro desses grandes profetas, os profetas maiores, como, começando aqui, Isaías, né, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Daniel, cada um dos 4 profetas maiores, revelam algo de quem Cristo é no propósito de Deus. Em Isaías, Cristo é a salvação de Yahvé. Até mesmo o nome Isaías fala de salvação de Yahvé. E há um paralelo entre o profeta Isaías e o Senhor Jesus. Assim como Isaías profetizou, e profetizou falando de palavras de consolo e graça, apesar de elas conterem juízo. Mas a ênfase de Isaías é na graça. É uma graça, é uma salvação, que embora sim, às vezes, tenha que fazer juízo, mesmo no meio do juízo, a graça sempre é vista triunfando. A tônica de Isaías, portanto, é diferente de Jeremias nesse aspecto. Até mesmo o jeito que Isaías conclui seu livro fala do triunfo final do propósito salvador de Deus. Diferente de como Jeremias conclui seu livro. Jeremias conclui do ponto de vista da justiça de Deus, enquanto Isaías conclui do ponto de vista da salvação de Deus. Então, em Isaías, nós temos a salvação como a tônica principal. Em Jeremias, nós temos a justiça como a tônica principal. Em Ezequiel, nós temos a glória como tônica principal. E em Daniel, nós vemos a soberania de Deus como tônica principal. Graça, justiça, glória e soberania. Essas 4 coisas, elas são as palavras-chave desses 4 livros proféticos, dos grandes profetas. E Isaías, irmãos, ele tem esse paralelismo com o Senhor Jesus em que sentido? Ele também é um profeta que profetiza na casa de Judá e é rejeitado pelos judeus. Por fim, nos seus dias, quanto tempo Isaías profetizou? 50 anos ele profetizou. E ninguém deu crédito à sua pregação.
quando ele abre o capítulo 53 do seu livro, falando: quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Por um lado, isso se refere àquela visão profética do que os judeus clamarão no tempo em que, depois de terem visto o Senhor Jesus, eles relembrarem a sua história. Por outro lado, também se refere ao próprio Isaías argumentando que, depois de muito tempo de ministério profético, quem por fim creu na mensagem de salvação que foi demonstrada no braço de Yahvé, que é o seu Messias, de quem Isaías é só um tipo, a quem Isaías faz referência, irmãos. Está dando para entender? Então, há esse paralelismo. Isaías profetiza e é rejeitado pelo seu próprio povo, depois de 50 anos de persistente mensagens de graça e salvação. Assim também o Senhor Jesus vem como aquele que é o Senhor da salvação e da graça. E as suas palavras de graça são rejeitadas por todos os judeus. Assim como em Isaías o povo se endureceu para com o profeta e foi destinado a ficar cego e duro na sua transgressão e desobediência, assim também nos dias do Senhor Jesus, o povo desobedeceu a palavra daquele que era a genuína salvação de Deus e foi deixado na dureza e na sua incredulidade. Tanto é que, por causa disso, tanto Isaías 6, eu estou falando isso aqui só de forma panorâmica, tá, irmãos? Para que nós possamos entrar no texto de Isaías 4. Tanto é que é muito claro que Isaías 6 e Mateus 13 têm um paralelo. Em Isaías 6, Isaías profetiza falando do ponto de vista de Deus, de que o povo seria deixado na dureza dos seus corações, porque eles não creriam na mensagem do profeta Isaías. Assim também em Mateus 13, quando o Senhor Jesus, depois de contar as parábolas do reino, repete o texto de Isaías, ele fala: eu falo a este povo por parábolas, porque neles está neste momento se cumprindo. Porque assim deveria ser a tradução mais correta, se nós fôssemos analisar o texto grego. Está se cumprindo agora, neles, a profecia de Isaías. Então veja que o tempo de Isaías de incredulidade, do povo de judeu incrédulo diante do profeta, é repetido nos dias do Senhor Jesus. Você vê o paralelo de Isaías pregando graça sendo rejeitado, Jesus pregando graça sendo rejeitado, o povo sendo endurecido no tempo de Isaías, o povo sendo endurecido nos dias do Senhor Jesus. Então, para nós entendermos como é que é a dinâmica do livro de Isaías, como diz o irmão Bero, nós temos que entender que ele gira, mostrando a condição da profecia de graça de Isaías sendo rejeitada em seus próprios dias. Depois, essa mesma característica é colocada sobre os dias do Senhor Jesus em carne. Vários aspectos da condição de Judá nos dias de Isaías se repetem de modo paralelo nos dias do Senhor Jesus aqui em carne. Então, por isso que muitas profecias aqui têm cumprimento ali. E por isso que a condição do povo aqui é a mesma condição do povo lá. Depois de falar da incredulidade dos judeus, Isaías vai falar da dispersão deles e de como Deus os entrega durante um tempo. Aí Isaías passa do tempo da dispersão, que vem logo após a rejeição. Veja, ele profetiza da dureza nos dias dele, da dureza do povo do judeu nos dias do Senhor Jesus, da dispersão que esse povo sofreria por ter rejeitado o Senhor Jesus, dos dias do anticristo assolando o povo de Deus. Essa é a quarta tônica do livro. E, por fim, a glória do milênio. Depois que ele profetiza sobre a glória do milênio e do novo céu e nova terra, ele retoma de novo a condição do povo nos seus dias, vai para os dias do Senhor Jesus, passa para os dias do não meu povo, quando os judeus são rejeitados, chega aos dias do anticristo e, de novo, vai para o tempo do juízo, do milênio e novo céu e nova terra. E ele fica dando esses giros cilíndricos em cima desses temas, irmãos. Por isso que você vai ver que várias profecias que ele faz, ao mesmo tempo que ele está falando, ele vem falando da condição do povo, depois ele vem falando da dureza deles, que vai se estender até os dias de Jesus, de repente ele fala, mas o Senhor usará de misericórdia, mas naquele dia, ele sempre tem um dia sendo salientado. Esse dia diz respeito à glória vindoura, quando finalmente todo Judá se converter à salvação de Yahvé, o nosso Senhor Jesus. Mas depois de profetizar glórias acerca desses dias, de novo ele retoma a tônica da condição do povo nos dias dele.
Os irmãos querem ver isso acontecer? E eu estou falando tudo isso para nós entendermos por que eu comecei a ler o capítulo 4. E aí, do capítulo 4 fala que 7 mulheres naquele dia se chegariam a um homem pedindo para tirar seu opróbrio, mas depois no versículo 2 fala que naquele dia o renovo de Yahvé começa a profetizar o reinado do Senhor Jesus. Você fala, mas como que é possível isso? 7 mulheres se chegando a um homem para tirar o opróbrio delas é uma condição de miséria, de grande miséria e desolação no meio de Judá. Mas aí, depois de falar da miséria, daquele dia da grande miséria, que aqui, especificamente, por um lado, está se referindo aos dias em que Judá seria deportado, ficando só um pouquinho de judeus na terra. Por outro lado, se refere aos dias de grande aflição na grande tribulação. As duas coisas, porque lembra, Isaías está falando dos dias dele, dos dias do Senhor Jesus, quando de novo ficou só um remanescente judeu na Palestina, depois que Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo, um pouquinho de judeu ficou e por fim foi disperso pelos muçulmanos. Depois isso vai se repetir nos dias do anticristo, a profecia tem um cumprimento final nos dias do anticristo, e por fim, nesses dias, quando o anticristo estiver fazendo isso com eles, o Senhor volta como renovo, se revelando a eles na sua identidade divina e estabelecendo um reino de glória na terra de Judá. E naquele dia, o renovo de Yahvé será de glória. Por quê? Por que naquele dia? Porque é o dia que eles estão em grande aflição e que eles vão reconhecer o Messias. E não só reconhecer o Messias, mas vão reconhecer a divindade do Messias. Porque esse é o foco da nossa comunhão hoje, se o Senhor permitir nós dar um tempo. Então, irmãos, eu quero só que os irmãos possam, pela graça do Senhor, se a gente puder entender isso. Isaías tem um jeito de profetizar meio diferente dos outros profetas. Ele fala de 3 coisas ao mesmo tempo. Em parte, a profecia dele se cumpre nos dias dele, mas em parte tem um cumprimento maior nos dias do Senhor Jesus. Em parte tem um cumprimento maior nos dias do anticristo e em parte, em conclusão final, quando essa parte introduz o assunto da glória, isso só tem cumprimento pleno no milênio. Mas quando ele está falando da aflição do povo dele, especificamente do tempo de aflição e dor, a profecia gira em torno de 3 tempos consecutivos, como se fossem tempos transpostos. Por um lado, é os dias de Isaías, mas por outro lado, são os dias do Senhor Jesus, que ele está vendo. Por outro lado, são os dias do anticristo. Então nós vamos ver que toda a profecia de Isaías se cumpre parcialmente nos dias dele, um pouco mais amplamente nos dias de Cristo, em carne, e um pouco mais amplamente nos dias do anticristo. E por fim termina com a tônica da grande salvação de Deus em graça sobre eles no milênio. Aí depois Isaías retoma esses mesmos giros cilíndricos. Os dias dele, os dias de Cristo em carne, os dias do anticristo. Mas não são uma coisa depois a outra, depois a outra. Não, ele profetiza as 3 coisas em uma só profecia. Porque o que está acontecendo aqui com o povo judeu em Isaías vai acontecer de novo nos dias de Jesus. Então a profecia serve para os dias de Jesus também. E também serve para os dias do anticristo. Aí depois ele põe a tônica positiva da salvação de Deus de novo. Deu para entender? Isso é como o princípio que o irmão Gino nos ensinou. Quem assistiu as mensagens do irmão Gino sabe, que é aquele princípio que é ilustrado em Eclesiastes, no Coelete, que é o princípio de paralelismo bíblico. Que já era uma verdade de Deus no Antigo Testamento, quando Deus faz por portento, por analogia as coisas. E é como Eclesiastes fala daquele princípio, o que foi é o que há de ser. O que se fez se tornará a fazer. Deus fará repetir as coisas que já aconteceram. Então, esse é um princípio de Deus. O irmão Gino citava, por exemplo, o livro de Plutarco, que comparava a vida de Júlio César e de Alexandre o Grande. Eram vidas paralelas. Se você pega, por exemplo, a vida de Abraham Lincoln e a vida do presidente John F. Kennedy, tem muitos casos de paralelismo. Os irmãos podem procurar na internet depois. E aí você fala, mas que coisa esquisita. Como é que... Eu vou dar um exemplo aqui. O Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1848, se eu não me engano, ou 48 ou 58, não estou muito bem lembrado. O F. Kennedy também foi eleito presidente 100 anos depois, exatamente igual. Ambos os presidentes morreram assassinados.
E tem uma série de outras sequências de paralelismo idêntico na vida dos dois. Por que as coisas às vezes acontecem assim? Plutarco, um escritor pagão, já tinha identificado isso na história universal? E tinha identificado isso na vida de Alexandre e de Júlio César? Mas o ponto, irmãos, aí o irmão Gino nos ajudou a ver que Deus, na verdade, permite que histórias aconteçam em paralelismo para poder nos ensinar, muitas vezes, o seu método de trabalho. Isso não é uma coisa de invenção das pessoas. Histórias paralelas acontecem, inclusive na Bíblia. Porque o método de Deus nos ensinar as coisas é permitir paralelismos na história do mundo. Para que nós possamos aprender a associar alguma coisa com a outra. E esse trocadilho, essa associação, é uma das coisas que Deus criou no ser humano. Deus criou isso no ser humano. Nós somos muito ocidentalizados, né? Nós somos aqui do Ocidente, então a gente fica pelo racionalismo muitas vezes. Mas o povo oriental é muito mais lúdico e mais poético do que nós. E naquele povo oriental, a ideia de paralelismo é muito presente, porque o lado esquerdo, né, do nosso cérebro, por exemplo, ele tem esse aspecto mais lúdico, mais poético, enquanto o lado direito tem o aspecto mais racional. Mas Deus não quer que a gente use só um dos lados. Ele não quer só o racional, ele não quer também só o lado poético e o lado lúdico, ou o lado alegórico, né, que nós podemos usar para poesia, alegoria. Não, ele quer as duas coisas. Mas na Bíblia nós vamos encontrar muitas vezes Deus nos ensinando coisas por paralelismo. Isso no Oriente Médio não é comum para nós aqui, mas é comum lá. Tanto é que o próprio Deus às vezes fala por trocadilhos na Bíblia. Fala por paralelismo, fala por analogia, fala por comparações. Igual, por exemplo, em Jeremias, eu peço que os irmãos, isso aqui é mais uma introdução hoje, tá, irmãos? Para que a gente possa entender a linguagem do profeta Isaías. Então, vamos segurar aqui em Isaías, mas vamos lá em Jeremias. Jeremias 1, 11 e 12, né? Aqui tem uma visão que Jeremias tem acerca da vara de amendoeira, no seu chamamento profético. Então, no versículo 11, ele vai dizer assim: outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela... Não, estou lendo errado, irmãos, perdão, é o 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmãos, o que tem a ver a vara de amendoeira com o zelo de Deus pela sua palavra? O que tem, né, uma coisa a ver com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver a amendoeira com, né, com o vigiar de Deus, o velar de Deus sobre a sua palavra, o zelo de Deus sobre a sua palavra? Aqui Deus está falando por trocadilhos. Nós também fazemos muito isso no nosso dia a dia, porque Deus quer nos ensinar em uma história a compreender melhor a outra. É por isso que muitas vezes o método de profecia de Deus, isso é chamado, o irmão Gino chamava isso de princípio cíclico. O princípio cíclico, que aparece em Eclesiastes, no Coelete. Deus fará renovar-se o que foi. O que foi é o que há de ser, o que se fez tornar a fazer. Então, muitas vezes, especificamente Isaías, quando Deus profetiza, ele usa a linguagem dos dias de Isaías para, ao mesmo tempo, se referir aos dias do Senhor Jesus, em carne. E, ao mesmo tempo, se referir ao povo de Israel e os judeus nos dias do Anticristo. E depois ele fala do milênio. E aí ele retoma os três temas transpostos um sobre o outro de novo, fazendo associações, falando uma coisa dentro da outra. E agora você pergunta para mim, mas por que a gente está lendo aqui Jeremias falando da vara de amendoeira e do velar, do zelo de Deus sobre a sua palavra? O que tem a ver, irmãos, a vara de amendoeira com velar? Quando eu li isso aqui, e até se você consultar as bíblias de estudo, como a Bíblia do John MacArthur, as bíblias que tem nota de rodapé, muitas não percebem o trocadilho que está acontecendo aqui. Aí coloca a nota de rodapé para tentar explicar, dar uma ajustada do porquê que tem a ver a vara de amendoeira com o velar de Deus pela sua palavra. Mas a coisa é mais simples do que a gente pensa. Deus está fazendo associações aqui. Sabe por quê?
Porque a palavra amendoeira em hebraico é saked, ou shaked. Não sei se dá para os irmãos entender. Saked. Saked. Em hebraico é amendoeira. E a palavra velar, ou zelar, se colocar com zelo, velando, em hebraico é saked. Saked, shaked. Deu para entender? Saked, amendoeira. Saked, velar, zelar. O que Deus está querendo dizer para Jeremias? Irmãos, ele está usando aqui uma coisa que as crianças sabem muito bem em brincadeiras de trocadilho de piada. Não é que Deus está fazendo uma piada com Jeremias, é que esse jeito de ensino é um estilo sábio de ensino no Oriente Médio. Porque Deus não nos criou só racional, ele nos criou lúdicos também. E ele mesmo utiliza esse método, porque nós não somos só racionais, nós somos feitos para a felicidade que provém de uma poesia. E não é possível haver a poesia no sentido mais belo do espanto que a beleza provoca, ou do espasmos de um entendimento acerca de uma verdade, do que quando você faz uma associação, do que quando você coloca talvez um paradoxo, do que quando você faz uma alegoria. Para tudo isso nós precisamos do lado lúdico da nossa mente. Você não consegue fazer isso só com o lado racional. O lado racional não consegue muitas vezes contemplar. O racionalismo não consegue contemplar o paradoxo, a poesia, o paralelismo. Tudo isso é perdido se nós ficarmos só com o lado racionalista da questão. Mas Deus nos criou para uma grande poesia, a poesia do seu deslumbrar, de nos deixar estáticos, de nos deixar assombrados com a beleza, e por isso muitas vezes ele utiliza esse método, o método poético, o método alegórico e o método associativo de paralelismo. O que tem a ver isso? Vamos dar um exemplo. Eu vou tomar o exemplo do irmão Dino, porque eu acho que isso aqui ajuda a gente a ilustrar. Quando os americanos estavam bravos com o presidente George W. Bush, então veja esse som, Bush. Então muitos deles, isso é o irmão Dino, tá, irmãos, que deu esse exemplo, eu achei muito interessante, então eu vou usá-lo aqui também. Então muitos deles, quando estavam nervosos, diziam que o presidente Bush não servia para nada, e aí eles diziam assim: por isso que eu fui lá na minha casa e ao usar o banheiro eu apertei a descarga. E o som que foi feito foi Bush. Aquele barulho quando você aperta a alavanca. Bush. Ele está querendo dizer que o presidente não vale nada, que o presidente só serve para latrina. Ele associou o sobrenome Bush com Bush, da descarga. Você entendeu? Isso é um paralelismo. Isso é um paralelismo. Outro exemplo é quando você associa o sobrenome do presidente Clinton, né, que sempre era muito bem visto nas festas, nas reuniões da elite americana, né, naquelas festas onde ele era bem recebido, bem condecorado. Então alguém queria dizer que ele foi bem recebido num evento, que as portas se abriram para ele, que ele estava sendo esperado. Então, para dizer que ele estava sendo esperado naquela festa, alguém disse que o som da campainha sempre fazia Clinton. Porque esse é um jeito de dizer que quem estava tocando a campainha era o presidente Clinton, mas associando o sobrenome Clinton com o Clinton da campainha. Os irmãos, deu para entender? Deu para entender agora. Então, Deus está fazendo a mesma coisa aqui com Jeremias. Deus está falando por associação. E ele fala: o que você vê, Jeremias? E Jeremias responde para ele: eu vejo uma saked, uma amendoeira. Saked. E aí Deus fala para Jeremias: viste bem, porque eu, saked, sobre a minha palavra. O que é saked, amendoeira? O que é saked? É velar, zelar. Então Deus está fazendo um trocadilho da fonética dessas duas palavras
para associar uma ideia com a outra. O irmão Arão colocou aí. Eu estou lendo, irmão Arão, eu não sei se eu estou fazendo certinho a pronúncia, tá? Porque eu estou lendo aqui a nota de rodapé da Bíblia textual, quando ela coloca que a expressão amendoeira, em hebraico, é saked. Ela escreve com S-A-K-E-D mudo. E ela diz que a expressão vigiar, velar, é socket. Parece que o que o irmão Arão colocou aí é um pouquinho diferente, mas a questão é essa: socket, amendoeira e velar. Deus está fazendo uma troca de som, ensinando Jeremias por meio de associação, porque Deus quer dizer uma coisa através de outra coisa. Esse é um estilo sábio de ensinar de forma rápida as coisas. Quem é muito mais idoso sabe que muitas vezes as explicações em pormenores cansa demais. Então você fala às vezes por enigmas ou por associações, para aquela pessoa que é sábia já pegar rápido o que você está falando. Você diz às vezes 3, 4 coisas em uma só expressão, sem precisar explicar com muito detalhe. Isso, na verdade, os sábios praticam muito. Nós nos gabamos aqui no Ocidente de ser mais inteligente, mas na verdade o nosso racionalismo, que quer tudo explicadinho, nos detalhes, só nos leva a entender, irmãos, que a gente perdeu a sabedoria. A sabedoria que consiste em ter aquele insight de associação rápida, de associar um conhecimento com o outro e saber o que fazer com aquele conhecimento. Isso nós perdemos muito no Ocidente. Mas no Oriente isso ainda é muito preservado. E no Ocidente isso é muito preservado. E Deus nos criou para essa forma também de comunicação. Porque Deus não nos quer tolos. Deus não nos quer cercado, fechado num círculo racionalista. Como Chesterton fala, parece a lua prateada, toda bem contornadinha. Dá para a gente olhar para ela. Parece que as coisas que são lúdicas, ou um tanto mágicas, ou um tanto fantasiosas, ou um tanto parabólicas, ou um tanto análogas, ou misteriosas, são como o sol. Você não consegue penetrar nele. Nós preferimos muitas vezes no Ocidente a forma bem redondinha da lua. Então aí o Chesterton termina de forma brilhante dizendo: mas não se esqueça que a lua é a mãe de todos os lunáticos. Ela até mesmo deu o seu nome a todos eles, porque lunático vem daquele que está na lua. Ou aquele que veio da lua. Luna, lua, lunático. Até ele fez uma associação e um trocadilho. Ele disse que o saber racional aqui do Ocidente é muitas vezes como um cientista que fica olhando para a lua, toda bonitinha, prateada, dá para ver os contornos certinhos dela. Não é como o sol, majestoso, esplêndido e misterioso. Mas a verdadeira sabedoria tem sempre um mistério, tem sempre a necessidade de um insight, tem sempre a necessidade de uma percepção que consegue captar uma coisa dentro da outra. Deus nos criou para isso também. E por isso o próprio Deus faz esses trocadilhos na sua palavra. Você vê uma amendoeira? Veste bem, porque eu velo. Na nossa palavra, no nosso português não tem nada a ver velar com amendoeira, mas no hebraico as duas palavras são com som parecido. Então Deus, no estilo de um sábio, falando para outro que também tem a sabedoria para associar, para captar, num insight rápido de percepção, Deus está ensinando uma coisa por meio da outra. Agora, no profeta Isaías, e eu quero mostrar isso para os irmãos, senão a gente não vai entender o capítulo 4, não vamos entender a questão do renovo de Javé aqui. Muitas vezes Deus está falando uma verdade acerca de um tempo dentro de outro tempo. Isso é fundamental para nós lermos o profeta Isaías. E eu tenho que dizer que eu agradeço a Deus pela vida do irmão David Barron, porque ele viu essa forma profética dentro do livro. Que Deus faz isso. Com Jeremias, Deus fez um trocadilho num determinado momento. Então, no texto de Isaías, Deus não faz só um trocadilho num momento. Ele não fala uma coisa dentro de outra só num determinado momento, como ele fez aqui com Jeremias. No texto de Isaías, particularmente, Deus faz profecias inteiras usando esse mesmo princípio. Está dando para entender, irmãos? Queria mostrar para os irmãos, por exemplo, isso como acontece aqui em Isaías. Vamos voltar aqui no capítulo
1 de Isaías, por favor. Nós vamos chegar lá no 4, onde isso vai ficar mais claro depois. Isso é para que nós possamos entender como o Senhor Jesus é visto como o renovo de Yahvé, o Messias divino, porque esse é o aspecto que nós queremos ver quando nós olhamos Cristo como o renovo de Yahvé, a divindade do Senhor Jesus. Esse grande fundamento da nossa salvação, que até hoje é negado e é despercebido pelos judeus. Mas Deus profetiza um dia em que eles verão que o Senhor Jesus é divino. Essa grande rocha sobre a qual nós, como igreja, estamos, irmãos. Os judeus não conhecem. E está chegando o tempo. Essa semana eu estava conversando com o irmão do Rio de Janeiro. E esse irmão falou para mim, irmão, embora seja tempo de edificação da igreja, parece que nós estamos retornando aos tempos de Neemias, onde a edificação tem que ser feita com uma espada na mão e a colher na outra. E às vezes, quase que 70% do nosso tempo tem que ser gasto com a espada, mais do que com a colher, de edificar. Nós temos que gastar com a espada de guerra para defender o que nos foi deixado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia, muita apostasia. São muitos e muitos e muitos movimentos estranhos, esquisitos, na internet, no meio do povo de Deus de forma geral, negando fundamentos básicos da nossa salvação, da verdade de quem é o Senhor Jesus, da pessoa de Cristo, negando a divindade do Senhor. Tem canais que se dizem judeus messiânicos por aí, atraindo um monte de crentes que, sendo indoutos, falam assim, nós estamos voltando às raízes da nossa fé. Aí você vai ver qual é a raiz da fé dele, ele está voltando para judaísmo, disfarçado de cristianismo. Existe um judaísmo messiânico verdadeiro, se importando em pregar o evangelho para os judeus. Isso é normal, irmãos, isso vai aumentar conforme o tempo do fim chegar, porque o remanescente judeu tem que ser produzido para esperar o Messias. É verdade, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, mas nós não podemos, irmãos, confundir as coisas. Uma coisa é eles crerem na divindade do Senhor, como nós já entendemos, sendo cristãos. Outra coisa é nós voltarmos para os preceitos judaicos, sem nada da verdade da nossa fé cristã, e jogar fora o que o Novo Testamento nos legou. E o que, na verdade, é fundamento de salvação eterna, porque aquele que nega o filho não tem o pai. Está cheio de cristãos. Essa semana, depois que eu conversei com esse irmão do Rio de Janeiro ontem, é um obreiro do Senhor, alguns irmãos o conhecem, sabem de quem eu estou falando, é o irmão Roger. Depois de ter conversado com ele, ontem ficamos conversando sobre isso, sobre a necessidade extrema, urgente de conhecermos, irmãos, os alicerces da nossa fé. Porque o que tem de confusão, de palpiteiro, falando coisas na internet que não edifica ninguém, é só nó sendo dado em cima de nó. É confusão em cima de confusão. E aí os irmãos vão visitar os irmãos nas casas, nas assembleias, passa a maior parte do tempo desfazendo nós de confusão na cabeça de crentes. Isso não é crente neófito, não. É pastor velho, idoso, de cabeça branca, é irmão veterano, é irmãos que se preocupavam em ser o testemunho do Senhor, voltando para as raízes erradas do judaísmo, só porque é judeu. E daí que é judeu? Se o sistema judeu, já falei aqui uma vez para os irmãos, fosse bom em si mesmo, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. O sistema judaizante já estava de pé quando Cristo estava aqui na Terra. E o que ele fez? O sistema judaico. Não a revelação bíblica foi dada aos judeus, mas o sistema judaico. O que ele fez? Crucificou o Filho de Deus. E a condição deles vai piorar. Agora tem cristãos voltando para isso. E alguns negando até a divindade do Senhor Jesus, negando a pessoalidade do Espírito Santo. Depois que eu falei com esse irmão ontem à tarde, um irmão lá do Rio de Janeiro, eu creio que é do Rio também, me ligou, me mandou uma mensagem e falou para mim, irmão, eu estou meio confuso aqui, porque eu sempre acreditei que Deus era triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus, 3 pessoas, mas tem um grande canal, irmão, que eu estou assistindo, de um rapaz que até foi ajudado no início pelo irmão Gino, mas hoje entrou ele mesmo, esse rapaz também entrou em umas coisas confusas, e tem falado coisas confusas para um grande canal na internet. Esse rapaz negando
que o Espírito Santo é uma pessoa. Como os testemunhos de Jeová negam, negando a divindade do Messias. E um monte de cristãos, irmãos, dentro dos grupos cristãos denominacionais, irmãos que estão caminhando assim, como a gente diz, um testemunho do Senhor, querendo pelo menos dar o testemunho do Senhor, de forma clara, na visão do corpo de Cristo, voltando atrás, sendo enganado. Esse irmão aí, por exemplo, que me ligou, é um irmão que, pelo que eu sabia, estava bem com os irmãos. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Claro que eu não vou falar o nome dele aqui, eu só estou falando, foi uma coisa que aconteceu. Você acha que eu e você está imune a isso? Não estamos, irmãos. Nós precisamos ver os alicerces e nos colocar sobre eles. E sobre eles edificar. Eu até falei, puxa, nós estamos falando tantas coisas do reino, da vinda do Senhor, que é de extrema necessidade. Esse é o alimento sólido, de acordo com Hebreus. O sacerdócio real de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, para o reino vindouro. Mas, irmãos, muitas vezes, eu estou falando de nós precisamos muitas vezes ainda assim voltar aos rudimentos porque não fomos alicerçados de forma correta. E se chegar uma heresia, um vento de doutrina desse, pode nos engambelar. E a palavra de Deus diz que nós não devemos estar fundamentados só para nos salvar, mas também para salvar os outros que nos ouvem. O que nós conhecemos, irmãos, de forma clara sobre isso? Nós precisamos muito, estar muito claro dessas coisas. E bem alicerçados, para nós não sermos enganados. Porque o engano vai ser tremendo à medida que esse tempo do fim se propagar. Então, é para isso que nós estamos vendo aqui esses aspectos das glórias do Senhor Jesus revelados no Antigo Testamento. Vamos focar, então, nas próximas reuniões, Cristo como o renovo de Yahvé. Mas antes nós precisamos entender o funcionamento do profeta Isaías. Então vamos para Isaías 1, como eu falei para nós abrirmos aí, depois desse adendo feito aqui. Vamos ler o capítulo 1 de Isaías e vamos ver alguns paralelismos que ocorrem aqui. Como que Deus fala, às vezes, mais de uma coisa em uma profecia só. Mas sempre seguindo essa ordem, irmãos. Os dias de Isaías, os dias do Senhor Jesus, os dias do Anticristo. E, por fim, o milênio. Depois ele volta de novo nessa mesma ordem. Embora em cada uma delas, mesmo quando Deus está profetizando e mostrando coisas negativas, a graça é o ponto permanente em todo o conteúdo da profecia de Isaías. Porque Isaías fala da salvação de Deus. Então, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Vamos começar por aqui. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque Yahvé é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, né, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, essa é a condição de Judá, porque aqui está dizendo que essa é a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Certo? Ele profetizou durante o tempo do reinado de todos esses reis aqui. Depois de Ezequias, né, o perverso rei Manassés, segundo a tradição judaica, cerrou o profeta Isaías ao meio. Mas olha a descrição que ele faz do povo de Judá nos dias desses reis. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, eles, na verdade, o irmão dele tinha fala, eles romperam comigo. Deus os fez como nação para si, mas eles romperam com o Santo de Israel. Isso te lembra algum outro tempo que isso aconteceu exatamente dessa forma? É claro que aqui foi um rompimento no tempo do Antigo Testamento, quando eles violaram a aliança de Deus, e por fim foram as 10 tribos do norte foram cativas para o norte,
e Judá foi levado cativo para... Judá e Benjamim foi levado cativo para a Babilônia. E o Senhor disse que eles haviam rompido com ele. E por causa disso é que eles foram dispersos. Porque em Deuteronômio 28 já falava que por eles, se eles não permanecessem nas palavras da lei, eles seriam dispersados por todo mundo. Isso aconteceu então. Aconteceu com as 10 tribos do norte, aconteceu com Judá no sul, Judá e Benjamim, só que Judá e Benjamim não foi disperso porque, apesar da sua rebeldia, ainda havia um remanescente poupado que se importava com o propósito de Deus. Mas, de forma geral, o povo rompeu com Deus e foi disperso. Isso lembra algum outro episódio onde aconteceu na história de Israel a mesma coisa, irmãos? Alguém lembra? Depois desse período de Isaías, na história do povo judeu, um outro período onde isso aconteceu de novo? Exatamente nos dias do Senhor Jesus. O que aqueles fariseus, escribas, sacerdotes, o sinédrio e toda a nação seguindo o sinédrio fizeram com o Senhor? Permaneceram unidos a ele? Ajuntaram com ele, como Jesus fala em Mateus 12? Quem comigo não ajunta, espalha. Eles ajuntaram com o Senhor? Não. Eles foram rejeitando cada vez mais o Senhor, até chegarem ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo e romperem com ele. E por fim o Senhor também rompeu com eles temporariamente. Você está percebendo que na profecia de Isaías existe uma associação, um paralelismo, uma transposição de uma profecia sobre a outra. Por um lado, Isaías está falando dele e do tempo dele. Por outro lado, ele tipifica o Messias, a verdadeira salvação de Yahvé, sendo rejeitada pelo povo de Deus. Quando o Messias se encarnou. Eles romperam comigo. Essa expressão forte, que aqui está falando, eles estão revoltados, né? Mas no comentário exegético do irmão Delitier, ele fala, eles romperam comigo. E por fim, em Mateus 12, 13, nós já falamos aqui várias vezes do que aconteceu ali, né? O Senhor Jesus, por fim, rompe com eles também, temporariamente. E aí entra o mistério de Israel, de que, de acordo com Romanos 11, é o endurecimento que vem em parte, até um determinado tempo, sobre a nação. Depois, Deus continua falando deles. Versículo... Eu vou pular, irmãos, porque são muitos versículos, não dá para ler tudo hoje. Então vamos um pouquinho aí para frente, versículo 8 e 9. Olha que interessante isso. Então vamos para o versículo 9 e versículo 10 também. Vamos ler o 8, né? O 8 e o 9. 8 e 9. 8 e 9. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. O que acontece aqui? Versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos, se Yahvé dos Exércitos, não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, certo? Já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui Isaías está dizendo, primeiro, a primeira descrição que ele faz com uma linguagem poética aqui, né? No versículo 8, numa comparação. A filha de Sião, se referindo ao povo de Jerusalém, as autoridades do povo, é deixada como choça na vinha. O que é uma choça? Então, existe o historiador Eusébio, no comentário de Isaías do irmão Robert Gouveia, ele narra que Eusébio de Cesareia, aquele historiador do século III, né, do século III não, século IV da história da igreja, né, ano 300 e pouco, mas século IV. Eusébio de Cesareia fala que a expressão choça aqui é muito significativa. Por quê? A choça lembra aquele período da fazenda onde os frutos estão sendo colhidos. Então, você tem uma choça. O que é uma choça? É uma cabaninha que algum fazendeiro ou agricultor faz para guardar uma quantidade de frutos colhidos. Mas, se você está num campo onde não tem fruto, a choça perde a utilidade. Aquela cabaninha de guardar os frutos, de colher os frutos e guardar, perde a utilidade. Fica uma choça vazia. Uma choça sem sentido. Uma cabana que foi feita para recolher frutos, para recolher os frutos que aquele campo daria,
e não recolhe esses frutos. Então, você tem a cabana, mas não tem os frutos, que é o objetivo da cabana. Assim era a cidade de Jerusalém, a filha de Sião. Ela era uma cidade ornada, uma cidade que deveria trazer a glória dos frutos de santidade do povo de Deus, mas ela era uma cidade vazia de conteúdo, de realidade espiritual. A filha de Sião é deixada como uma choça na vinha. Por quê? Porque a vinha do Senhor não deu frutos bons. Os irmãos querem ver? Vamos para o capítulo 5 de Isaías agora. Capítulo 5. Aqui ele fala que a filha de Sião, sem filha da cidade de Jerusalém, foi deixada como uma cabana que deveria armazenar frutos da vinha. Isso que Eusébio de Cesareia fala. É interessante, irmãos. Nós estamos falando de um historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, da história eclesiástica. Ele fala, Eusébio, isso aqui é comentário de Eusébio de Cesareia, no comentário dele a Isaías, que não só os judeus dos dias de Isaías eram desse jeito, tendo pompa, tendo nome de povo sagrado, com uma cidade sagrada, mas sem arrependimento verdadeiro, mas essa foi a condição dos judeus também nos dias do Senhor Jesus, e ainda era a condição dos judeus nos dias deles, dos pais da igreja. Porque desde os dias de Cristo, desde que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, desde a época, na verdade, anterior a isso, quando eles crucificaram o Senhor Jesus, Jerusalém era uma choça, era uma cabana que não tinha fruto nenhum armazenado dentro. Por quê? Porque a vinha, o povo de Deus, não produziu os frutos que Deus queria. Então é como se Deus estivesse dizendo, que sentido tem em ter uma cidade que é chamada de cidade da paz, Jerusalém, que deveria trazer os frutos da paz, os frutos da justiça, mas que agora é deixado como uma choça, como uma cabana sem fruto, porque só tem aparência, só tem a cidade que deve trazer frutos, que deve conter os frutos, mas o meu povo que deveria ser esses frutos, não produziu esses frutos, não se tornou um fruto agradável a mim. Então não tem sentido ter a cidade. Se eu não tenho os frutos, para que eu vou ficar com a choça? Se os frutos não foram dados, a choça perde o sentido. Se não tem frutos para guardar dentro da choça, qual é o sentido de ter a choça? Assim era a condição de Jerusalém nos dias de Isaías, nos dias de Jeremias. Eles falavam, essa cidade é a cidade de Deus, templo do Senhor, templo do Senhor. E daí? Se não havia realidade espiritual, e daí? É como uma choça que não tem fruto, guardado dentro dela. É a cidade de Jerusalém, que deveria ser uma cidade que contivesse o povo santo, um povo que se arrepende, um povo que é justo, um povo que espera pelo Senhor de verdade. Mas era só uma grande choça vazia, porque não havia frutos daquela vinha. E Isaías capítulo 5 fala a mesma coisa. Aqui Isaías toma os petrechos de um cantor e começa a falar da história da vinha de Deus, a mesma vinha que o Senhor Jesus vai mencionar no capítulo, os capítulos finais de Mateus, desde o capítulo 20, 21, 22, quando ele começa a ter aqueles confrontos com os fariseus, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Ele conta a parábola daqueles trabalhadores que assassinaram o filho do dono da vinha. E a vinha de Deus era a sua cidade. Olha o capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. A respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele está falando da história de Jerusalém, irmãos. Ela é a vinha de Deus. A história do povo, né? O povo de Jerusalém é a vinha de Deus. E a filha de Sião, a cidade de Jerusalém? É uma choça, deixada oca, vazia no meio da vinha. Então, quando Eusébio comentou esse versículo, segundo o irmão Gouveia, ele traz esse ponto, esse compartilhar. Que aqui, Jerusalém foi deixada com uma choça sem os frutos. Uma choça sem os frutos. Como palhoça no pepinal, como cidade sitiada.
cidade sitiada. Por que Jerusalém foi deixada como uma cidade sitiada? O que é uma cidade sitiada? Uma cidade sitiada é uma cidade que carece de homens e pessoas, porque o sítio faz a fome aumentar e a população vai diminuindo. Fica uma cidade vazia. Em relação à choça vazia de uvas, é a cidade desprovida de realidade espiritual. Em relação a uma cidade sitiada, é porque, por fim, nem mesmo homens mesmo habitariam nessa cidade. Ela seria desolada e deixada vazia. Isso foi o que aconteceu no cativeiro babilônico, pouco depois do tempo de Isaías, a respeito do qual Isaías está profetizando. Mas isso também aconteceu nos dias do Senhor Jesus. Jerusalém, de novo, era como uma choça sem fruto. Então, se não é para ter fruto, o que compensa ter a choça? Vamos derrubar a choça também. É o que o Senhor falou. Vocês me rejeitaram? Eu quis ajuntar os vossos filhos, vocês não quiseram. Não me vereis mais. E a vossa casa ficará deserta. Você vê como o texto de Isaías, a realidade profética de Isaías, fala ao mesmo tempo, transposta dos dias do Senhor Jesus. Mas não só isso. Não só dos dias do Senhor Jesus. Fala dos dias dos judeus, também no tempo do fim. Fala desse tempo dos judeus, desde os dias de Cristo até o tempo do fim, com o anticristo. E vamos continuar o versículo. Versículo 9. Se Yahvé dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Você sabe onde esse versículo é citado no Novo Testamento? Sabe quem foi o apóstolo que citou esse versículo lá no Novo Testamento? Paulo faz referência a esse texto lá em Romanos. Deixa eu achar o versículo aqui lá em Romanos, onde Paulo faz referência a esse texto. Romanos 9, versículo 29. Quando o apóstolo Paulo está citando o endurecimento de Israel no Novo Testamento, Paulo cita esse versículo. O que indica que esse texto aqui não era um texto profetizado só para os dias de Isaías, quando o povo judeu estava rejeitando a profecia de Isaías. Esse texto também é profetizado para falar do mistério do endurecimento de Israel desde os dias do Senhor Jesus, passando pelos dias do apóstolo Paulo, e será a condição deles até o tempo do anticristo. Quando a maioria do povo realmente vai ter se tornado como Sodoma e Egito, como diz Apocalipse capítulo 11. A maioria de Jerusalém. Jerusalém, no capítulo 11 de Apocalipse, nos tempos do anticristo aqui na Terra, vai ser tão pecaminosa quanto Sodoma e tão mundana quanto o Egito. Por isso que diz que as duas testemunhas vão morrer em Jerusalém, que espiritualmente é Sodoma e Egito, aonde também o seu Senhor foi crucificado. Então você vê que essa condição aqui é a condição dos judeus nos dias de Isaías. Mas Deus também está fazendo referência na condição dos judeus nos dias do Senhor Jesus. E também está fazendo referência da condição deles nos dias do anticristo. Aí você fala, mas Isaías falou, se ele não nos tivesse deixado o remanescente. Claro, Isaías está se incluindo com o remanescente. Isaías é um dos que não estão nessa condição. E sempre vai haver na história dos judeus alguns, por graça de Deus, que não estarão nessa condição. Mas o povo, de modo geral, estará. Isaías fala que se não tivesse ficado ninguém, o povo todo já teria virado isso. Mas, graças a Deus, sempre há um remanescente. E é graças a esse princípio do remanescente que Paulo prova que Deus não desistiu dos judeus. Paulo diz, em Romanos 9, nós vamos ler lá, é verdade que a maioria está endurecida. É verdade que a maioria é tão pecadora quanto Sodoma e Egito, mas há um remanescente. E aí Paulo diz, eu posso provar isso citando Isaías. E aí Paulo, irmãos, inspirado pelo Espírito, eu gostaria que os irmãos pudessem ver a beleza, a harmonia da Escritura. Paulo vai tomar a profecia de Isaías, falando dos dias de Isaías, e vai aplicar aos dias do endurecimento de Israel em relação a Cristo. Ele vai dizer que nos dias dele, nos dias de Jesus e nos dias dele, na época do Novo Testamento, Israel estava endurecido porque a grande maioria era como Sodoma e Gomorra. A grande maioria era. Mas há um remanescente que não é. E sempre vai haver um remanescente que não é. Nos dias do anticristo, eles também vão ser mundanos como Sodoma e Egito. É verdade. Mas vai haver 144 mil que não serão igual. Sempre a mesma coisa.
O povo se endurece no tempo de Isaías, fica um pouquinho que crê. O povo se endurece nos dias do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, resta um pouquinho que crê, porque Deus nunca ficou sem um remanescente, sem um testemunho no seu povo terreno. O povo se torna tão pecador e mundano nos dias do anticristo, a ponto de Jerusalém ser chamado de Sodoma e Egito. Mas restará 144 mil, um terço da nação que não será endurecido. Mas a grande maioria não. Então você vê como que Isaías está profetizando 3 coisas em uma só. 3 tempos proféticos em um só. Vamos lá, irmãos. Para os irmãos verem que Paulo é que faz referência a esse texto de Isaías para provar que sim, também nos dias dele, a profecia de Isaías está se cumprindo. O povo foi deixado duro e pecador. Mas há um remanescente que não se tornou assim. Assim como nos dias de Isaías, o povo estava pecador e duro. Mas Isaías e um grupinho de remanescentes não era dessa forma. Romanos 9, versículo 29. Porque Deus está ensinando o princípio de paralelismo e de uma profecia transposta na outra. Irmãos, se a gente entender esse princípio dos profetas, isso abre tanta chance de nós termos mais luz na palavra. Era o que nos encargos do irmão Gino era sempre mostrar a Bíblia em todos os seus contextos, em todas essas camadas. E nós precisamos entender, porque senão nós não vamos entender por que não há profecia que está falando de 7 mulheres agarrando, chegando a um homem, se agarrando a ele e pedindo para tirar seu opróbrio. E nessa mesma profecia, acaba ela, já fala do reinado do renovo. Mas é porque o texto de Isaías 4 termina falando desse tempo final do anticristo. Mas depois do anticristo veio o milênio, veio o reinado do renovo de Yahvé. Então, naquele mesmo tempo em que Israel vai estar em aflição, a ponto de 7 mulheres se agarrarem a um homem, esse é o cumprimento final, o terceiro nível de cumprimento. Isso aconteceu nos dias de Isaías, quando o povo foi deixado cativo, um pouquinho de judeus foi deixado pobre na terra de Judá. Aconteceu nesses dias de Isaías, sobre o povo para o qual ele estava profetizando durante o cativeiro da Babilônia. Isaías profetizou, mais ou menos 100 anos depois veio o cativeiro da Babilônia, e isso aconteceu. Mas aconteceu também nos dias do Senhor Jesus, quando Tito ordenou que Jerusalém fosse destruída, e o pouquinho de judeus que ficou na terra também eram tão pobres, tão miseráveis, que 7 mulheres se apegavam a um homem. E vai acontecer muito mais no tempo do anticristo. Deus está ensinando 3 tempos proféticos em um só. Mas nesse mesmo tempo, quando essa consumação dessa aflição acontecer, no tempo final da profecia, quando o anticristo estiver reinando, e o povo judeu estiver tão miserável, sendo calcado pelos gentios, nesse mesmo tempo, o renovo de Yahvé será visto na terra de Israel. E todo Israel será salvo. Todo remanescente que representa a nação será salvo. E o que vai acontecer? Eles vão reconhecer que o Messias não é só um homem super ungido. Eles vão ver que o Messias é o broto de Yahvé. É o broto que sai de um tronco chamado Yahvé. Portanto, é Deus com Deus. É divino. O Messias é Deus. Eles vão saber que o Messias que eles rejeitaram como um homem, um mero carpinteiro, é Deus. É o broto do tronco chamado Yahvé. Sim, o Messias é o broto de Davi. Ele brota da casa de Davi. Mas antes de ser o broto de Davi, que é um outro dos renovos que nós vamos ver, ele já era o renovo de Yahvé, o broto de Yahvé. Ora, o broto participa do tronco, participa da mesma vida que está no tronco. Se o Messias é o tronco, o brotinho que sai de Yahvé, é porque o Messias participa da mesma essência de Yahvé, portanto ele é divino com Yahvé. Ele também é Yahvé. Yahvé Pai, Yahvé Filho, Yahvé Espírito. Yahvé é a Trindade. Yahvé é a Trindade e o Messias é Deus com Deus. Isso Israel vai perceber quando estiverem na sua maior aflição. Mas bendito seja o Senhor, irmãos. Porque como Jesus falou para os discípulos, os profetas desejavam
esse dia que Israel vai ver isso. Mas nós já estamos vendo. A igreja já desfruta disso. Esse é o nosso alicerce, do qual nós não podemos abrir mão. Devemos nos posicionar nisso, fazer boa confissão disso e ensinar isso, porque a salvação dos homens depende disso, assim como a nossa salvação depende disso. Se alguém nega essa divindade, ele não tem Deus. Jesus falou: se vocês não creem que eu sou, e esse eu sou, a gente sabe o que significa, em vossos pecados morrereis. Mas Israel ainda está endurecido. Esse princípio de paralelismo de transposição profética que aparece em Isaías, Paulo vai mostrar para nós aqui. No capítulo 9, Paulo está falando do endurecimento de Israel. Vamos começar no 26. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Eu me adiantei um pouquinho mais hoje, mas já estou concluindo. Eu só quero mostrar para os irmãos essa ideia desse paralelismo presente no livro. Quando Paulo está falando sobre o motivo do endurecimento de Israel, no capítulo 9 de Romanos, versículo 26, ele fala: no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui ele está falando de Oséias, que o versículo 25 ele citou Oséias. Ele diz que em Oséias, Deus disse, chamarei povo que não era meu povo, e amada que não era amada. Está falando que Deus escolheu os gentios e rejeitou Israel temporariamente. Mas ali mesmo, onde Israel não é chamado mais de amado, depois eles são chamados de filhos do Altíssimo. Ou seja, Deus vai restaurar o povo judeu no fim. E aí o versículo 27 fala, mas relativamente a Israel... perdão, irmãos. Na verdade, Paulo está dizendo que ali onde Deus diz que o povo não era povo, se referindo aos gentios, agora Deus diz que esse povo é povo. Então, Paulo está explicando aqui, estou esclarecendo aqui para os irmãos, um equívoco da minha parte. O que Paulo está explicando no versículo 26 é que os gentios não eram povo, de acordo com Oséias, e agora Deus chama eles de povo. Então, Paulo está explicando que já fazia parte do propósito de Deus chamar os gentios. E no tocante a Israel, qual que é o propósito de Deus? Ele usou Oséias para provar que Deus queria salvar os gentios. Mas em relação a Israel e a casa de Judá, né, e a tribo de Judá e a casa de Davi, versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Dele clama Isaías. E ele vai citar Isaías capítulo 10, nesse versículo 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A nossa versão põe os restantes. Mas aqui é remanescente. Paulo segue a Septuaginta. E lá aparece o remanescente, o pouco que sobrou. O que restou é que será salvo. Por quê? Porque, de acordo com Apocalipse, só 144 mil serão selados. 2/3 da nação, de acordo com Zacarias, perecerão, porque não são judeus de coração. Não estão se importando de verdade com o Messias. Não irão querer crer nele. Mas 1/3 vai ser salvo. E aí o 28 fala, porque o Senhor cumprirá a sua palavra. Ele citou o capítulo 10, ele está citando ainda Isaías aqui. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. E agora no 29 ele vai citar aquele texto que a gente leu de Isaías 1. Como Isaías já disse. O que Isaías já tinha dito? Paulo está explicando que aquela profecia de Isaías, que aparentemente era só para os dias de Judá, em relação à profecia de Isaías, que não creram, foram deixar na dureza, depois foram espalhados, aliás, foram exilados, né, no cativeiro babilônico, e as 10 tribos do norte foram espalhadas. Paulo está explicando que isso que parecia que estava acontecendo ali, nos dias de Isaías, se referindo às tribos do norte e à casa de Judá, na verdade estava se referindo também ao povo judeu nos dias de Jesus, em relação ao testemunho de Cristo no meio deles. Eles não creram também, mas Isaías já tinha dito isso. Mas, irmãos, quando nós lemos de primeira mão, parece que Isaías só estava falando dos dias dele, dos dias do Antigo Testamento, que as 10 tribos iam ser levadas cativos, que Judá seria levado cativo para a Babilônia, que o cativeiro das 10 tribos dispersaria elas, e que Judá no Reino Sul seria exilado. Parece que só estava falando disso, que Jerusalém seria deixada vazia, destruída por fim no fogo, com uma choupana sem uvas, que perdeu o sentido. Parece que só estava falando daqueles dias, mas Paulo explica que isso está se referindo ao mistério do endurecimento de Israel. Também nos dias do Novo Testamento.
Você vê como em Isaías, então, Deus profetizou 2 tempos em um? Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A palavra não tivesse deixado descendência, aqui também é um remanescente, como aparece lá em Isaías. Certo? Ele deixou uma descendência, um grupo de judeus como testemunho verdadeiro, no meio de um grande número de apóstolos. Assim foi nos dias de Isaías, assim foi nos dias do Senhor Jesus, estava sendo nos dias de Paulo, e Paulo está explicando que essa é a condição que vai ficar o povo judeu até o tempo do Anticristo. Porque no tempo do Anticristo, de novo, Jerusalém volta a ser chamado de Sodoma e Egito. Então, irmãos, eu acho que isso aqui deu para nós introduzirmos e ilustrarmos. Eu quero ler só mais uma pequena profecia com os irmãos. Isaías, vamos voltar lá, eu já concluo aqui, para que depois, na semana que vem, nós possamos entrar na revelação que o povo judeu vai ter com relação à divindade do Senhor Jesus. E nós vamos falar do povo judeu ter essa revelação, mas louvado seja o Senhor, vendo o que nós já temos. O que nós já temos como cristãos. E sobre o qual nós devemos permanecer e não arredar. Não se desapegar. Pelo contrário, sobre essa verdade, edificar. Até chegarmos às questões ligadas à glória vindoura, que é a esperança que nós temos agora no tempo do fim. Sobre o alicerce nós edificamos. Sobre os princípios elementares, nós prosseguimos para o que é perfeito. Mas nós temos que ter um fundamento bem claro. E a divindade de Cristo, Cristo como renovo de Javé, Cristo divino como Pai, é alicerce. Sem isso, a nossa história nem começou. Sem isso, nós não temos Deus, diz João. Sem isso, nós não somos salvos. Sem isso, nós estamos debaixo de espírito de anticristo. Então, agora, vamos olhar 2 Isaías. Irmãos, eu estou mostrando isso aqui, mas essa forma de profecia de Isaías ocorre no livro todo. Ele sempre segue esse estilo, sabe, de paralelismo profético. No livro todo, sobre esses 4 temas. Apostasia nos dias dele, apostasia nos dias do Senhor Jesus, apostasia e condição degradada nos dias do Anticristo, e por fim a salvação em graça, que vem com o Messias na sua segunda vinda. Capítulo 2, vamos ler o versículo 6. Não, eu vou ler, irmãos, só para os irmãos verem que esse é o tema. Se os irmãos lerem comigo do capítulo 1 até o 2, até o final do capítulo 1 inteiro, os irmãos vão ver que Isaías profetizou isso. A apostasia de Judá nos dias dele e nos dias de Cristo. É isso que está acontecendo. É isso que ele está falando. E nos dias do anticristo, porque são esses 3 temas. No capítulo 2, ele volta a falar do reino, aí ele introduz o reino milenar. Veja, no capítulo 1 ele falou da apostasia de Judá nos dias dele, também nos dias de Cristo, na mesma profecia. Não é que ele falou da apostasia nos dias dele e da apostasia nos dias de Cristo, não. A apostasia nos dias dele já era um portento, já trazia a realidade da apostasia nos dias de Cristo. Entendeu? Dentro da profecia da apostasia de Judá, nos dias de Isaías já estava colocada a apostasia nos dias de Cristo também, na mesma profecia. Com uma profecia ele se referiu a 2 eventos. E também já estava falando da condição do povo judeu em dureza até os dias do anticristo. Isso é tudo que falou no capítulo 1. Aí no 2 ele vai introduzir o milênio, que é o que vem depois do governo do anticristo. A palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. 2:1. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e ele se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Olha, isso aqui é o milênio, nós sabemos. E ele termina com essa tônica no versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, as nações estão convidando Israel a andarem também na luz do Senhor. Tamanha a realidade da glória de Deus durante o milênio.
todas as nações, junto com Israel redimido, vão, de forma voluntária, né, querer andar na luz do Senhor. Claro que vai ter um grupo lá que vai fingir isso, mas o aspecto geral do milênio é as nações de Israel andando na luz do Senhor. Versículo 6, agora. Agora, veja como, depois de falar do milênio, ele retoma o tempo da apostasia dele. Está entendendo como dá esse giro? Os dias de Isaías, os dias do Senhor Jesus, os dias do Anticristo, o milênio. Os dias de Isaías, os dias do Senhor Jesus, os dias do Anticristo, o milênio. Os dias de Isaías, e ele fica em cima disso. Ele vai e volta. Vai e volta. Nos mesmos temas. Depois de falar do milênio, ele retoma lá atrás nos dias dele de novo. Aí fala assim, pois tu, Senhor. Essa conjunção pois, na versão João Ferreira atualizada, não está bem traduzida. Segundo o irmão dele, seria mas tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Ou seja, apesar de nos últimos dias a condição ser essa, um dia, quando o Senhor estiver julgando no Monte Sião, quando todo Israel estiver redimido, quando as nações aprenderem a justiça de Deus, isso vai ser glorioso, todos vão andar na luz de Deus. Mas agora, a condição não é essa. A condição é, mas, onde está a conjunção pois aí? O original é, mas tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Ele volta a falar da profecia para os dias dele, quando Deus desampararia Judá, permitindo que ela fosse exilada, assim como já tinha desamparado as 10 tribos do norte. Mas isso foi verdade só com Isaías? Não, nos dias de Jesus também, quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo, Deus desamparou a nação de Israel. E depois, no tempo do Anticristo, eles ainda estarão desamparados. Então essa condição começa a descrever os dias de Isaías, de Jesus e do Anticristo. Essa é a condição do povo judeu em todos esses 3 dias. Mas Isaías está profetizando os 3 tempos em uma só profecia. E aí, irmãos, depois que ele começa a descrever o Senhor desamparando o povo dele, vamos olhar o capítulo 2, versículo... eu já vou terminar, tá? Versículo... nós vimos aí o 2,6, né? Vamos olhar o 9. Ele diz que a condição do povo vai entrando numa degradação tão grande, a ponto dos povos serem agoreiros, feiticeiros. Isso era verdade nos dias de Isaías? Era só ver como ficou o tempo do rei Manassés. Depois que Isaías profetizou isso, Ezequias foi o último rei piedoso, veio Manassés, e Manassés praticou o quê? Feitiçaria na terra de Judá. Encheu Jerusalém de sangue, de uma extremidade a outra, e foi feiticeiro e agoreiro. Isso foi verdade nos dias do Antigo Testamento, no qual Isaías está profetizando. Mas também foi verdade nos dias de Jesus. Você sabe o que Procópio, um dos historiadores da igreja, segundo o irmão Gouveia, também fala no comentário dele de Isaías, Procópio diz que nos dias de Cristo foi que se iniciou a semente da cabala ocultista judaica, que os fariseus todos eram dados à magia. A maioria dos fariseus que condenaram Jesus de ser blasfemo, de ser aliado a Satanás, eles acusaram Jesus disso, eles é que eram aliados de Satanás. Havia muitos grupos de fariseus dados à alta magia. Então essa condição de agoreiro, de adivinhação, que aparece no versículo 6 de Isaías, falando que o povo se tornou agoreiro, se tornou corrupto e agoreiro, adivinhando, fazendo sortilégios, não era só nos dias de Isaías com o rei Manassés, mais tarde, mas também foi a condição nos dias de Jesus, e vai ser a mesma condição nos dias do Anticristo. Os irmãos estão vendo como um texto profético fala de 3 tempos? E depois de falar do povo se degradando nessa condição, desde os dias de Isaías, passando por Jesus até os dias do Anticristo, o versículo 9 agora fala: com isso a gente se abate e o homem se avilta, porque não lhes perdoarás. Deus não vai perdoar essa culpa do povo judeu. Por isso que Deus vai permitir que mais da metade deles, 2/3 da nação, pereçam. Deus vai julgá-los. E como que vai ser esse juízo? Agora Isaías introduz de novo no versículo 10 a vinda do Senhor e o milênio. Tá vendo? Ele fala daquilo ali, fala do tema e termina no milênio. Depois ele volta lá atrás de novo.
É assim que o livro de Isaías foi escrito. Versículo 10 fala: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão, agora é futuro, serão abatidos e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Irmãos, de que dia está falando isso aqui? Ele está falando de um dia que os homens vão se esconder no pó e nas rochas. Isso te lembra alguma coisa de Apocalipse? A abertura do sexto selo, o início da parousia do Senhor Jesus, o tempo do fim para inaugurar o milênio. Veja como é que Isaías percorre a mesma harmonia. Deu para os irmãos entender isso, irmãos? Isso vai nos ajudar a entender a forma profética que Isaías é aberto para nós, que Isaías escreve esse livro, para que nós possamos ver qual é a importância de eles verem o Senhor Jesus, o povo judeu, como eles vão ver Jesus como o renovo de Iavé naquele dia. Mas é naquele dia, depois que eles forem afligidos e 7 mulheres se apegarem a um homem dizendo: tira o nosso próprio, nós só queremos ser chamados pelo teu nome, nós queremos pelo menos ter uma dignidade de existência. Nós mesmos vamos prover o nosso pão, nós só queremos ter pelo menos um marido. Porque os homens vão ser tão escassos que 7 mulheres vão disputar um só homem. Naquele dia, dessa grande aflição, Israel vai descobrir que o Messias é Deus. E não só um super rei humano. Mas hoje nós já sabemos disso. Então, na próxima reunião, nós vamos continuar daqui. Vamos ver a implicação disso naquele dia para os judeus. E nós vamos ver, irmãos, a glória do Senhor Jesus ser Deus. E porque se ele não for Deus e não for divino, nós estamos sem nenhuma esperança. Ele precisa ser Deus, ele precisava ser homem para cumprir a redenção. Mas para que a redenção tivesse um valor infinito, ele precisa ser divino. E nós vamos ver que tem vários versículos falando de Deus perdoando Israel, mas que nunca pode se cumprir se o Messias não for Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas isso nós vamos deixar para a próxima reunião, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro as coisas que a gente falou aqui e que esse princípio de repetição cíclica e de profecia transposta uma na outra, que aparece em Isaías, possa abrir esse livro para nós toda vez que nós formos ler, irmãos. Porque isso foi irmãos muito sérios, iluminados por Deus, que perceberam essa verdade e agora nós conseguimos ter uma chave para poder entender a palavra do Senhor e ser edificado por ela.